Ok, bom dia, Antônia, bom dia, Beatriz, bom dia, Carlidiane, Carolina Brito, Célio, Clóvis, Esté. Ô, Felipe! Oi, Felipe! Bom dia! Você tá aqui, cara, legal, legal. Te mandei o invite ontem. Gustavo tá aqui, Jane Gruber, como sempre, Johnny e Hortência, Juscelia, bom dia, Jussara, Luana, Luciana, bom dia, Luiz Otávio. É, Bom dia, Maria Dalva, Maria das Graças. Bom dia, Marlon, mandando áudio para mim tarde da noite, né? Bom dia, Milton. Bom dia, Mônica. Mônica? Quem que é essa Mônica? Não conheço. E aí, Filipão? Foi bom estar com você essa semana em Santos, hein? Show de bola, cara. Ó, vou te responder aqui. Adorei estar com vocês. E esse menino, gente, falar para vocês, pense num cara, gente boa. Todo mundo tinha que conhecer o Felipe. Todo mundo tinha que conhecer. Um grande cara, um grande coração, né? Bom dia, Milton, bom dia, Neuza, bom dia, Paula, bom dia, professor Antônio. O que é a CAPB? Ô, Antônio, professor Ailton, desculpa. O que é CAPB? Digita aqui para mim, só para eu saber aqui. CAPB, eu não sei o que é isso. Risonete, bom dia, Rogélia, Rogélia do Lava Jato. Bom dia, Ronan, bom dia, Rosângela, bom dia, Sônia, bom dia, Sulan. Ei, Sulan, tudo bem, querida? O Denise, bom dia, Wanda, Vani, Vitor e bom dia, Maninha. Lucinéia Jonat está aí todo dia com a gente. Beatriz, bom dia, bom dia. Deixa eu ver se ô Jonathan, ô Felipe, claro, meu amigo. Deixa eu ver aqui. Mônica é minha mãe. Ah, achei que era minha mulher. Ah, sim, qual é? Ok, Paul Bernard. Beleza, beleza. Obrigado aí, ô professor. Ailton. Então vamos lá, gente. Ah, minhas costas. Tudo bem, Claudinha? Ô, gente, vocês têm que ver a verdade, ó. Claudinha tá aqui, ó. Aqui. A Claudinha. Claudinha tá aqui, rapaz. Claudinha tá aqui, tô na casa dela. Então vamos lá. Já oramos, está gravando. Então vamos aqui direto ao ponto neste momento, tá? Para a gente então começar o nosso tema de hoje. E o tema de hoje se intitula O Santuário Celestial. Nós vamos falar, obviamente, nós vamos falar a respeito do santuário terrestre. Mas antes de nós adentrarmos no tema do santuário propriamente dito, nós temos que nos demorar um pouco ainda sobre um tema que de fato divide opiniões. E qual é o tema o que divide opiniões? É o seguinte: o santuário no céu. Na terra, a gente, claro que houveram, a gente tem aí o santuário que foi feito, ele erguido no deserto, né? Ali dado ele a Moisés. Depois, obviamente, nós tivemos o de Salomão, depois nós tivemos o de Zorobabel, depois nós tivemos o de Herodes. Então, assim, é claro que na terra houve um santuário. Mas a pergunta é: o santuário no céu é um mito ou é uma realidade? Os rituais do santuário terrestre, que nós vamos estudar muito dentro das nossas próximas aulas, eles eram ou não uma expressão parabólica do que ocorre no santuário celestial. Não estou falando aqui somente do ponto de vista do prédio, né, da estrutura. Eu estou falando aqui dos rituais, os rituais que haviam no santuário. Também existem ou existiam no céu, de alguma forma. Bem, quando nós vamos verificar as denominações que existem aí pelo Brasil, pelo mundo afora, para a maioria dessas denominações, todo o ministério do Senhor Jesus em prol da humanidade, ele se encerra na cruz. Então, se você vai conversar com os maiores teólogos de outras denominações, dizem: não, o ministério de Cristo se encerra na cruz. Na cruz, ele fez tudo o que ele deveria fazer pelo ser humano. Agora, para outras denominações, a cruz ela faz parte da totalidade do ministério de Cristo em favor do homem.
Mas também essas algumas denominações vão dizer que após a cruz, o Senhor Jesus ele continua aplicando os benefícios do seu sacrifício expiatório às necessidades do seu povo. Então, só para entender, para algumas denominações, o ministério de Cristo em favor da humanidade se encerra na cruz. Ali ele cumpriu tudo. E algumas outras dizem, não, depois da cruz, ele aplica os benefícios da cruz para a humanidade. Então, as pessoas que acreditam que, ou as denominações que acreditam que depois da cruz, os benefícios da cruz são aplicados agora aos seus filhos, à humanidade, vão acreditar que os serviços celestiais, não só o templo, é importante dizer isso, não só o templo, mas os benefícios dos serviços celestiais foram ilustrados no tabernáculo do Antigo Testamento. E eles entendem que Jesus é o cumprimento não só em relação ao tabernáculo, mas em relação a todos os tipos e símbolos que ali eram apresentados. Então, vou dar um exemplo. Existia no tabernáculo, e nós vamos estudar isso mais à frente, o altar de incenso. Então, a pergunta é: o altar de incenso e o incenso que ali era, continuamente saía desse altar, representa o quê? E se ele representa alguma coisa, veja, não só o altar, mas o símbolo dele, o que acontecia ali. Aquilo era só o altar que tem lá no céu, ou aquilo que acontecia no altar também acontece no céu nos dias de hoje. Esse é o ponto. A questão é essa. Se não só os móveis. Ah, porque Deus falou assim, daqui a pouco nós vamos ver isso. Moisés, faça um tabernáculo do mesmo modelo que eu te mostrei no monte. Ok, aí eu entendo, eu tenho um croquis, eu tenho ali, como a gente vai chamar, uma planta, né? É como se Deus tivesse dado uma planta para ele. Falou, olha, tem uma planta aqui de um tabernáculo, você vai pegar essa planta e vai fazer conforme esse modelo que foi te mostrado no monte. Então, nós entendemos que essa planta, na verdade, representa um santuário que existe no céu. Nós vamos ver isso hoje. Mas não é só o santuário. Esse não é a questão. Por isso que esse tema ele é importante. Desculpe eu tá sendo bastante enfático nessa questão, é que nós não vamos tratar apenas das questões do santuário em si, mas de todo o serviço que havia no santuário. E esta é a questão. Será que o santuário no céu, com todos os seus serviços, eram um símbolo daquilo que a terra haveria de ter, ou seja, um santuário e também os seus serviços? Então, hoje, na aula de hoje, nós vamos ver, na aula de hoje, nós veremos vários textos bíblicos sobre esse assunto. Então, hoje, talvez, ao longo de todo o curso, seja a aula que nós vamos mais ver textos bíblicos. Vai estar recheado de textos bíblicos aqui hoje. E aí, obviamente, depois disso, eu não estou aqui para convencer nem A, nem B, nem C. A partir dos textos que vão ser mostrados, eu espero que vocês então tirem as suas próprias conclusões. Então, vejamos, o Senhor disse a Moisés. O que o Senhor disse para ele? Faça, eu já falei isso, faça para mim um santuário conforme o modelo que foi lhe mostrado no monte. Paulo também fala algo semelhante lá no livro de Hebreus. Ele fala assim: Paulo diz que o santuário terrestre, e aí um detalhe, não só o santuário, mas também os seus rituais. Rituais. Então, Paulo pontua que não somente o santuário terrestre, mas os seus rituais eram uma sombra. Ele era uma sombra. E aí nós vamos entender o seguinte: o que que é uma sombra? Então você tem que perguntar: o que que é uma sombra? Quem caminha sobre o sol já reparou em uma sombra projetada no chão? Principalmente que a gente que está. Hoje em dia, talvez a pessoa na cidade, de tão corrido que é, ele nem percebe que tem um sol acima dele, projetando a sombra dele na terra.
Eu não conheço ninguém que anda, anda pela rua olhando a própria sombra. Mas é engraçado que quando eu era criança, lá na roça, a gente morava na roça, eu gostava de ver, porque o que acontecia? Eu percebia que quando o sol nascia, a sombra era maior. Quando o sol estava em cima, a sombra era menor, né? Então, a pergunta é: como é que você identifica que aquela sombra lhe pertence? E como poderia haver uma sombra projetada? Esse é um detalhe importante. Paulo está dizendo que o santuário daqui era uma sombra. Então, como poderia haver uma sombra projetada se não houvesse um objeto se interpondo entre a luz e a terra? Ou seja, há um objeto. Quando eu olho para a sombra, eu estou dizendo, há uma luz por detrás que está projetando essa luz, e como essa luz não consegue atravessar o objeto, o que que acontece? O objeto é projetado como sombra. Então, ou seja, o santuário e os seus serviços que a gente poderia ver na Terra não era o original. Ele era a sombra. Se ele era sombra, havia um objeto aqui onde uma luz estava sendo projetada nele para que essa sombra aparecesse. Ou seja, se você retira esse objeto daqui, não tem sombra. Não existe sombra. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que começar a pensar, né? Agora, será que existe alguma evidência bíblica de um santuário no céu? A gente fala muito, mas existem algumas, ou existe evidência bíblica? Se nós tomarmos como referência o testemunho dos escritores do Antigo e do Novo Testamento, eles são unânimes em afirmar que a morada de Deus é no céu. Por exemplo, em Gênesis, agora eu vou começar a dar os textos. Eu não vou ler os textos, tá? Mas fica aqui registrado, se alguém quiser anotar, porque se eu for ler os textos, nós vamos ter que ter 5 aulas só para falar disso, se eu tiver que ler todos os textos. Mas eu vou dar a referência bíblica, se você quiser anotar, depois você pode ir lá, você mesmo, cada um, e procurar os textos que eu dei e verificar, fazer como os bereanos, né? Verificar se aquilo que eu falei de fato é assim. Então, nós vamos ver, por exemplo, em Gênesis 8:20, quando Noé e sua família adoraram em gratidão imediatamente após a saída deles da arca após o dilúvio, e diz que eles apresentaram uma oferta queimada para representar a sua rededicação. Esta expressão, no hebraico, oferta queimada, indica que o presente deles estava subindo em fumaça, como se chegasse a Jeová em súplica e louvor. Aliás, a nossa querida Claudinha já está aqui com a Bíblia do lado, procurando Gênesis 8, verso 20. O próprio Deus muitas vezes declarou que a sua morada é nos céus. Por exemplo, em Gênesis 11, 5 a 7, diz que o Senhor desceu das alturas celestiais para investigar o estado dos construtores de Babel. Então, Deus desce das suas moradas e vem verificar o que estava acontecendo em Babel. Agora, olha em Gênesis 18, 16 a 22. Diz que ele também fez isso ao examinar as condições em Sodoma e Gomorra. E ele veio pessoalmente com 2 companheiros angélicos. Aquele caso, né, que Jesus desceu, foi conversar com Abraão. Abraão intercedeu em favor dos habitantes que haviam em Sodoma, e 2 anjos se dirigiram até Sodoma para retirar Ló de lá. Então, outro texto bíblico, na história de Jacó, do sonho de Jacó. Gênesis 28, 12 a 15. Essa passagem está ali. Deus, diz lá, está entronizado em algum lugar alto e elevado, acessível por aquela escadaria de luz sobre as quais os anjos subiam e também desciam. Então, Cristo explicou, inclusive, que essa escada para a glória, ela simbolizava o seu ministério messiânico. Isso está em João 1:51. O próprio Jesus está dizendo que aquela escada que Jacó viu representava o seu ministério messiânico. Quando nós vamos ler outros textos da Bíblia, os poetas inspirados, por exemplo, frequentemente estavam usando a expressão céu dos céus.
Opa, céu dos céus. Então nós já vamos olhar o que significa isso. Isso está registrado em Deuteronômio 10, 14, Salmos 115, 16, 1 Reis 27, 2 Crônicas 2, 6, 6, 18. Então, semelhante às frases Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Cântico dos cânticos e Santo dos santos, sempre vai sugerir o superlativo para essa repetição. Então, por que que a Bíblia vai dizer Deus dos deuses? É um superlativo, é um jeito de dizer, é como se dissesse assim, um deusão, né? O Deus dos deuses é um deusão, um Deus grandioso. Senhor dos senhores, um senhorzão, é um superlativo. Cântico dos cânticos, um cantão, né? Um cantão. Ou santos dos santos, um santão. Como no hebraico você não tem essa expressão, então, tanto que você, por exemplo, quando vai lá em Isaías e os querubins estão dizendo santo, ele não. No hebraico não tem a palavra santíssimo. Então, tanto que é santo dos santos. É mais santo do que santo. Olha que interessante. É mais senhor do que senhores. É mais Deus do que Deus. Olha que interessante. É mais cântico dos próprios cânticos. Ou seja, é um cântico que está acima de qualquer cântico. É um senhor que está acima de qualquer senhor. É um Deus que está acima de qualquer Deus. Mas a Bíblia também usa o termo céu dos céus. Então, é um céu que está acima de qualquer céu. Percebe que tem uma lógica nessa expressão? Se eu estou dizendo, desculpa, hoje eu vou ser bastante repetitivo, porque é uma aula técnica. Então, aulas técnicas que a gente precisa repetir. A minha irmã me ensinou isso, que fato a gente repete, né? Juntamente com o conceito que a gente explica, não é verdade? Então, vamos lá. Repetindo, se a Bíblia usa o termo Deus dos deuses para dizer que é um Deus maior que Deus, se é um Senhor dos senhores, quer dizer que um senhor é maior que os outros senhores, se, por exemplo, ele fala que cântico dos cânticos é um cântico maior que o cântico, então se eu vou dizer que céu dos céus, só pode ter um céu que é acima do céu que você vê. Então, eu só tenho uma coisa a dizer, que céu dos céus, portanto, tende a apontar para o mais alto dos céus, talvez o terceiro céu. Então, a gente vê hoje os cientistas procurando mundos, procurando planetas. E aí você tem o James Webb, por exemplo, que é o novo, né? Não é que substituiu, mas com muito mais potência que o Hubble. Ele está enxergando coisas a bilhões de anos-luz distante de nós. Mas sabe por que que eles nunca verão o trono de Deus? Porque o Deus não está nem nesse céu que eles conseguem enxergar. Ele está acima. Ele está acima deste céu. E olha que interessante. Portanto, céu dos céus, ele tende a apontar para o mais alto, o terceiro céu, o paraíso, onde Paulo, em 2 Coríntios 12, verso 4, diz que ele foi arrebatado. Ele não diz que foi ele, mas ele fala assim: conheci um homem para Paulo não dizer, sabe, Paulo foi querendo ser humilde ali, né? Ele fala assim: olha, em vez de falar assim, olha, gente, é o seguinte, eu fui arrebatado até o terceiro céu. Aí ele fala assim: eu conheci um homem, que é ele mesmo, né? Que eu não sei se no corpo ou fora do corpo, mas eu fui arrebatado até o terceiro céu e ali ele ouviu coisas tão inefáveis, tão maravilhosas, que o homem não pode nem escutar. Gente. É por isso que talvez Paulo também vai dizer, né? É claro que esse texto se aplica a outra questão, mas também poderíamos dizer que quando ele fala assim, tudo aquilo, né, aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo estava falando da salvação. Paulo não estava falando de céu ali, estava falando da graça, estava falando da salvação. Mas por que que não pensar dessa forma também, né, Claudinha? Não é verdade? Ou seja, caramba, Deus preparou um lugar que a gente nunca viu. Nunca viu tanto que Paulo olha lá e fala assim: eu vi coisas tão inefáveis ali, que é como se estivesse dizendo, eu vi coisas tão maravilhosas, onde é a residência divina, de onde a divindade administra o universo, que quem é que queria voltar de lá? Eu estou aqui na casa da Claudinha, nesse paraíso. Eu não estou com vontade de voltar para Belo Horizonte. Imagina, a gente está num lugar desse, né? Não é verdade? Então, a gente começa a perceber que Deus governa no céu. Portanto, não parece nada especulativo, né, do ponto de vista do texto sagrado,
dizermos que Deus governa dos céus. Por exemplo, Moisés, ele vai lembrar aos israelitas, né, que, ah, que foi do céu que Jeová fez o israelita ouvir a sua voz, para que ele pudesse instruir a ele. Isso está em Deuteronômio 4:6. Samuel 22:14, 1 Crônicas 21:26, Hebreus 12:25. O próprio Senhor enfatizou isso. Em Êxodo 20:22, viste que do céu falei convosco. Deus está dizendo ali em Êxodo 20:22, o Senhor Deus falando, eu do céu falei com vocês. Por exemplo, na história da vida de Jó, quem já não se apaixonou pela história de Jó, ele faz, né? Entendeu? Aliás, alguém dizia, se ninguém faz, ele faz. Ele faz, perguntou a Jó, não está Deus nas alturas do céu? Em Jó 22:12. Isaías corroborou com essa ideia, concordou com essa ideia. Ele diz, o céu é o teu trono e a terra é o estrado dos seus pés. Em Isaías 66:1, Atos 7, 48 e 49, vai repetir isso que Isaías escreveu lá em Isaías 66:1. E aqui, Claudinha e a turma toda, o que é o estrado? O estrado é o seguinte: quem já cantou em coral, né? Quem já cantou em coral, é, a gente usava um estrado. Então, assim, um estrado que ele tinha degraus, né? Para que ficasse assim, escadinha, né? Para que todo mundo fosse visto pela plateia. O estrado é isso, é um lugar onde você coloca os pés. Olha só, olha a visão que Isaías dá. Olha o tamanho da terra. É essa a ideia. Essa é a ideia. A ideia não é que Deus está pisando a terra. Porque alguém pode falar, tá vendo? Está falando que Deus está pisando a terra não é nada. Ele está dizendo o seguinte: se a terra, que tem aí 12 mil ou tantos sei quantos quilômetros de circunferência, eu acho que é mais que isso, né? 12 mil quilômetros de circunferência, acho que é um pouco mais. É o estrado, é o lugar onde coloca o pé. Imagina o tamanho do trono. Então, essa é a concepção que a gente precisa ter. Né? É uma coisa incalculável. Então, olha só, até Nabucodonosor, e aqui eu estou citando só a Bíblia, estou dando nenhuma opinião pessoal aqui, até Nabucodonosor, após a conversão dele, reconhece a Deus como o Rei dos Céus. Isso está em Daniel 4:37. Deuteronômio, conforme vai dizer Daniel, é Deuteronômio 4:39, Josué 2:11. Daniel, mais tarde, inclusive, vai reprovar Belsazar por se rebelar deliberadamente contra o Senhor dos céus. Isso está em Daniel 5:23, né? Então, ou seja, em seu sermão da montanha, por exemplo, vou falar de Jesus agora. Jesus afirmou que o céu é o trono de Deus. Está em Mateus 5:34. E ele está usando como exemplo o quê? Isaías 66:1, Tiago 5:12, Mateus 23:22. Tudo vai corroborar com essa ideia. Mateus lembrou que enquanto Cristo estava orando às margens do Jordão após seu batismo, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. E céu se abriu. Não é esse, não. É o céu dos céus. O céu que Estevão viu quando ele estava ali para morrer, apedrejado. Ele viu o céu abrir e viu Jesus do lado, de pé, do trono do Pai. Né? Então, ou seja, a Bíblia está dizendo que de sua morada, o Senhor busca uma morada no coração do Filho de Deus. Na oração modelo, que é a oração do Pai Nosso, Jesus ensinou seus seguidores a orar como? Pai Nosso que estás nos céus. Mateus 6:9. Então, fazendo várias declarações no sentido de que ele ascenderia, Jesus também fez isso. Ele fez várias declarações dando a entender que ele ascenderia ao céu para a casa do Pai, ou o paraíso do Pai. E lá ele prepararia moradas e eventualmente retornaria para levar seus filhos, seguidores, junto com ele. E é interessante, Jesus não diz que ele vai para o céu construir casa. Já parou para pensar nisso? Ele diz que ele foi preparar lugar. Lugar, gente, é diferente de casa. Percebeu? Por exemplo, essa aqui é a sua casa, mas não é o meu lugar. Olha só, eu estou na sua casa, mas não é o meu lugar.
Por quê? Eu não moro aqui, eu não vivo aqui, essa casa não me pertence. Então, você pode dizer o seguinte: a casa existe, mas não é o seu lugar. Você não tem o direito de estar aqui. Imagina, se eu viesse ficar aqui, ficar na sua casa, você podia acionar a justiça e dizer assim: tira esse camarada daqui, porque esse lugar não é dele, certo? Então, no céu já existem casas. Você acha que tem pedreiro lá no céu construindo casa? Jesus falou: na casa de meu pai há muitas moradas. É que ele está dizendo: na casa de meu pai há muitas casas. Vou preparar lugar. Guarda essa informação, porque eu quero fazer uma questão aqui para você. Se a morada já existe, o que que significa preparar lugar? O que que significa preparar lugar? Que não seja o ministério que ele está realizando no céu? Sabe o que ele está dizendo ali? Ele está dizendo o seguinte: a casa existe, mas vocês ainda não estão prontos para morar nela. Por quê? Se a gente pegar o texto de Paulo, lá em Hebreus, ele vai dizer assim: buscai, pois, a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, em outras palavras, eu posso dizer: a casa existe, mas você precisa ser santificado por mim. É o que Jesus está dizendo, para que você seja santo, porque só santo é que pode estar na presença do Senhor. Então, a pergunta é: que obra? Porque veja bem comigo, se a obra de Cristo tivesse finalizado na cruz, ele não precisava dizer: eu vou para o céu preparar um lugar. Ele podia dizer assim: olha a fala dele, eu estou indo para a cruz preparar um lugar. E quando eu sair da cruz, o lugar está preparado. Mas quando ele fala, eu estou indo, voltando para o céu, para preparar um lugar, é porque nem tudo que ele fez na cruz ainda já estava pronto. Na verdade, na cruz ele estava fazendo uma outra coisa que nós vamos ver mais adiante, à luz do santuário, o que, que ele ia fazer no céu. Começa a fazer sentido? A Claudinha pode responder aqui, porque ela está do meu lado, né? Então, em sua descrição do que aconteceria no final da história humana, eu vejo, eu estou citando várias passagens da Bíblia. João nos diz, olha o que, que ele fala, que ele ouviu uma grande voz vinda do templo do céu. Então, aqui, João, ele deixa claro que há uma voz vindo do templo. Ué, então não é só um templo, tem alguém dentro desse templo. Uma voz anunciando o fim da graça. Isso está em Apocalipse 16, 17, está escrito esse texto. Então, ele observou, inclusive, João vai observar, inclusive, que 1000 anos depois, após a segunda vinda de Cristo, desceu fogo do céu de Deus para destruir os ímpios e purificar completamente a terra. Isso está em Apocalipse 20, verso 9. Portanto, nós podemos então concluir que os escritores do Antigo Testamento e do Novo Testamento acreditavam unanimemente que a morada de Deus é no céu e que dali ele conduz o seu governo. Mais tarde, o Senhor Jesus vai ensinar à igreja de Filadélfia que a nova Jerusalém desceria do céu, da parte de Deus, isso está em Apocalipse 3:12, para se tornar a capital da nova terra. Apocalipse 21:10. Tem muitas denominações que acham que essa Jerusalém velha aí, né, toda detonada, toda atacada por bomba, enfim, por terroristas, que essa Jerusalém será a capital da nova terra. Não é. João fala: eu vi descer do céu a cidade santa, ataviada como um noivo, ataviada como uma noiva para o seu marido. Então, ou seja, João vê a cidade santa descer do céu. Ele falou: eu vi. Se João está dizendo que ele viu a cidade santa descer do céu, essa Jerusalém que está aqui não pode ser a capital da terra, não é verdade? Agora, você que crê nisso,
Você pode estar se perguntando agora, ué, mas isso é óbvio. Eu já sabia, eu creio que Deus governa dos céus. Mas uma questão não foi respondida. De onde? Aí é que está. Tudo que eu coloquei até agora, eu tenho certeza que quem está aqui nessa live, nessa manhã, dizendo o seguinte: tá bom, você só está dizendo coisas que eu já sabia. Eu já sei, Deus está no céu e tal, tá tudo certo. Mas eu coloquei isso para fazer uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: de onde dos céus ele governa? Essa é a questão. Que é do céu, a gente já sabe. Mas em que lugar do céu ele governa? Então, vamos ver agora de onde ele governa. Então, você que crê nisso, você pode estar se perguntando, é óbvio, claro. Então, nós vamos responder essa pergunta usando somente e apenas as Escrituras, porque elas ensinam claramente que a morada celestial, o lugar de onde Deus governa, é de dentro do templo. Aí você vai dizer, ué, mas isso quer dizer que de fato tem um templo no céu, onde o trono de Deus está estabelecido, e lá de dentro ele governa o universo? E se, vamos mais longe, e se ele governa de dentro desse templo, e diziam que Satanás é o querubim cobridor, Satanás era o querubim cobridor. O que era o querubim cobridor? Segundo o Rodrigo Silva, né, nosso querido Rodrigo Silva, ele fala o seguinte, que o querubim cobridor, ele servia, ele tinha as suas asas, então ele tinha 6 asas. Com duas ele voava, com duas ele cobria o rosto e com duas ele cobria os pés. Então ele fala o seguinte, que esse querubim, ele pegava as asas dele, fazia como se fosse um biombo, para que os anjos, a glória de Deus, ela é tão intensa que nem os anjos suportariam. Se anjo não suporta, quem sou eu, pecador, para suportar? Então, esse anjo, ele faz assim com as asas e meio que bloqueia, como se fosse um biombo, bloqueia essa luz para que os anjos pudessem adorá-lo com mais tranquilidade. Olha que coisa, cara. E Satanás estava ali. Satanás era esse. Eu tenho uma teoria, eu acho que para mim Satanás foi o primeiro ser criado por Deus. Para mim, o primeiro anjo, né, criado por Deus. E deu a ele, diz que, imagina, um cara que ele era feito de, era como se ele tivesse feito cheio de pedras preciosas. Ele brilhava. Onde ele passava era aquele brilho, era uma coisa extraordinária, né? E aí, se Satanás era o querubim cobridor, e a Bíblia diz que ele era o querubim cobridor, então o pecado surgiu dentro do santuário. Vamos pensar. Se o trono de Deus é dentro do santuário, onde Deus está, e Satanás era ao lado dele, então o pecado surgiu. Se o pecado surgiu no coração de Satanás e ele ficava ao lado do trono, eu posso dizer que o pecado surgiu dentro do santuário. Entendem agora por que Deus está usando o santuário para resolver o problema do pecado? Ele está usando o santuário como modelo para resolver o problema do pecado, porque foi lá dentro que o pecado surgiu. Percebe isso? Então, vamos dar uma olhada no que a Bíblia fala. E é muito texto que eu vou citar. Moisés, por exemplo, ele exortou os israelitas a convidar a Deus a olhar da habitação do teu santuário no céu. O que Moisés está dizendo? Israelita, convida Deus diretamente do local da sua habitação para olhar para o seu problema. Isso está em Deuteronômio 26:15. E aí nós vamos ter outros autores que referenciam essa fala de Moisés em Deuteronômio 26:15. Aí eu vou citar Salmo 14:22, Salmo 33:13, Salmo 53:2, Salmo 80:14, Salmo 85:11. Davi dizendo, Senhor, do teu santuário, olha para mim, do teu santuário. Então, se Davi está dizendo do teu santuário, o trono de Deus só pode ser no santuário. Muitos escritores bíblicos corroboram
que deste lugar, ou seja, do santuário, a divindade ouve as orações do seu povo e considera suas necessidades. Na oração de Salomão, na Aleluia. dedicação do templo que Deus deu a Davi, seu pai, a planta, e ele construiu. Então o pessoal fala assim: ah, é o templo de Salomão. O templo de Salomão, vírgula. É o templo de Deus. Salomão só construiu. Nem a planta ele construiu, ou seja, ele nem desenhou o santuário. Ninguém desenhou o santuário. Foi Deus que desenhou a planta, foi Deus que fez o croquis, entregou para Davi e falou: mas você não vai construir. Davi foi lá e juntou todo o material. Salomão não juntou material. Salomão não buscou todos os recursos. Davi já deixou tudo pronto. Davi tinha a planta que Deus deu, correu atrás dos recursos, deixou todos os recursos prontos. Salomão só veio e administrou. Aí vem falar que o templo é de Salomão. Vírgula. Claro que não é templo de Salomão. Então, nessa oração de consagração do templo que Salomão construiu, em 2 Reis 8, 30, 32, 34, 36, 39, 43, 45, 49, 2 Crônicas 6, 21, 23, 25, 27, 30, 33, 35, 39. Depois, em 2 Crônicas 7, 14, 30, 27, 32, 20, Neemias 9, 27, 28, Marcos 7, 34, Lucas 18, 13, João 17, 1. Tudo isso, todos esses textos, estão dizendo que quando você ora a Deus, o Senhor ouve do seu santuário. Então, se o Senhor ouve do seu santuário, esse Deus só pode estar com o seu trono dentro do santuário. Ou seja, enquanto ele está atendendo as petições, a inspiração retrata Deus como um Deus olhando do céu. Salmo 14, 22, 53, 2, 80, 14, 85, 11 e 102, 19. E olhando de que maneira? Olhando em amor e olhando em compaixão. Esse edifício celestial, também chamado de tabernáculo, palácio ou casa. Então você vai perceber que às vezes a Bíblia chama o santuário de tabernáculo, um palácio ou casa. Ok? Então, como um dos sinais dos últimos dias, por exemplo, o revelador, que é João, descreve, olha que interessante. João, olhando para o futuro, como vidente, como profeta, o Senhor mostra para ele uma visão lá do fim dos tempos. Está chegando em nossos dias aqui. E João vê a abertura do templo de Deus no céu. E quando há essa abertura do templo de Deus no céu, nessa visão de João, ele vê o que lá dentro? Ele vê a arca da aliança, a arca do testemunho no lugar santíssimo, imediatamente visível a todos. Isso está em Apocalipse 11, versículo 19. Então, olha interessante, deixa aqui, temos duas pessoas. Ok, ok. Deixa eu ver, tá tudo certo até agora. 53 pessoas na nossa live, graças ao bom Deus. E espero que vocês estejam gostando do estudo de hoje. Então, olha só, no momento da história, João está vendo isso, entendeu, Claudinha? No momento da história em que isso se aplica, ou seja, dessa abertura do santuário, pergunto: há templo na terra? Claro que não. O templo de Salomão não existe mais, o templo de Moisés não existe mais, o templo de Herodes não existe mais. Então, quando João, inclusive, João está lendo isso, está vendo isso, por volta do ano 95, 97. O templo de Jerusalém foi destruído no ano 70. Então já não havia mais templo. Portanto, só pode haver um templo que João está vendo aberto e dentro dele a Arca da Aliança. Agora, uma coisa para a gente pensar, né? Para aqueles que acham que o Senhor Jesus aboliu a lei, o que a Arca da Aliança está fazendo dentro do santuário no tempo do fim? Não é para se pensar? Se Deus tivesse abolido a lei, o que ele tinha feito com a arca dentro do santuário? Ele tinha tirado ela de lá. Ó, isso aqui não precisa mais, não faz mais sentido, na verdade. Só que quem vê, quem diz que Jesus aboliu a lei, não entende que tem um propiciatório acima da caixa da arca. A tampa da caixa da arca, ela é um propiciatório.
é aquele que propicia, aquele que está ali intercedendo. Então, ou seja, na própria arca da aliança, você tem a lei dentro dela, mas a graça acima dela. Mas olha que interessante, o fato da graça estar acima da lei não tirou a lei do seu lugar. É isso que eu quero dizer. A lei continua dentro da arca. Ela está lá, ela continua e ela permanece. Mas acima da lei está o propiciatório, que representa a graça de Deus. Isso é lindo, né? Quando a gente começa a olhar para o santuário e você vai ver. E aí tem um negócio que eu quero falar aqui. Tem uma discussão hoje tremenda aí da questão da aliança, né? Então eles falam: a antiga aliança morreu, porque a antiga aliança, a salvação era pela lei. Na nova aliança, a salvação é pela graça. E eu digo, tem 50% de verdade nessa informação. Na nova aliança, a salvação é pela graça, mas na antiga também era. Senão eu pergunto: Davi pecou contra a lei, não pecou? Ele matou Urias e adulterou. Por que ele foi perdoado pelo quê? Pela lei ou pela graça? Pela graça. Não é verdade? Vamos pegar Manassés. Manassés é um indivíduo que sacrificou seu próprio filho ao deus Moloque. E ele se arrependeu. Eu pergunto, e ele foi perdoado por Deus? Eu pergunto, perdão é pela lei ou perdão é pela graça? O cordeiro que morria lá no santuário é lei ou é graça? Então não me fale que a antiga aliança era, o perdão era pela lei. Não, sempre foi graça. Quando Adão pecou e Eva lá no Éden, o que que Deus fez? Matou um cordeiro e eles foram perdoados pela graça. O sangue estava lá. Então nunca foi lei. Nunca, nunca foi lei. Sempre foi graça. Antes que o pecado entrasse no mundo, olha o que a Bíblia diz: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, não é desde a criação. Presta atenção. A Bíblia não diz que o cordeiro que foi morto desde a criação, desde a fundação. Quando foi feita a fundação da terra? Ninguém sabe. Ninguém sabe. O que diz a Bíblia em Gênesis? Aqueles que acreditam que a terra tem bilhões de anos. Eu acredito também. Eu só não acredito que a vida tem bilhões de anos. Porque a Bíblia é assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Presta atenção na palavra pairava. Ele não usa e o Espírito de Deus pairou sobre as águas. Deus constrói, ele pairou e Deus diz: haja luz. Não, ele pairava. Pairava é ato contínuo. Então, em outras palavras, dizendo, Deus então fez a terra e o Espírito de Deus vinha pairando sobre as águas. Sabe o que é pairar? É como alguém, uma mãe, que está olhando. Imagina que você tem um terreno que você compra e você vem e fala assim: um dia eu vou construir uma casa aqui. Então, olha só, você vem, cerca, deixa cercadinho, você põe portão, você põe uma câmera para vigiar. Você está dizendo assim: eu estou vigiando isso aqui, porque um dia eu vou vir aqui e vou construir uma casa aqui. O pairar ali é prestar atenção, é cuidar, é olhar e falar assim: eu estou cuidando disso aqui, porque aqui, olha que coisa louca, aqui eu vou trazer vida. Essa vida vai se rebelar contra mim. Nesse lugar eu vou morrer. E nesse lugar eu vou estabelecer o centro do universo quando a Nova Jerusalém descer do céu. Ou seja, o Espírito de Deus sempre esteve aqui. Quando Jesus fala assim: e eis que eu estou convosco todos os dias. Ele não diz: eu estarei convosco. Eu estive convosco. Eu estou. Estou desde quando? Desde sempre. Antes disso aqui ter vida, eu já estava aqui. Deve arrepiar? Cara, eu arrepio quando eu penso nisso. Desde que isso aqui
Quando eu criei isso aqui, quando eu fundei, aí que é coisa linda, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, é que quando Deus estava fundando as bases dessa terra, o núcleo, as rochas que sustenta tudo isso, ele já dizia: eu morrerei nesse lugar. É por isso que a Bíblia fala, o cordeiro que foi morto desde a fundação, antes daquela cruz ser colocada ali no Calvário, ela foi cravada no coração de Deus. Ela já estava lá. É por isso que quando João escreve, Jesus fala, falando para Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou esse mundo quando não havia vida aqui, desde a fundação, da fundação. Uma coisa é fundar, outra coisa é criar. Então, quando João está dizendo isso, o Espírito Santo que está conduzindo João, ele está deliberadamente voltando a mente dos leitores do Apocalipse do fim dos tempos para essa arca no lugar santíssimo do santuário celestial. E vários salmos levam esse pensamento sempre um passo adiante. Então, mas nós temos mais a apresentar. As canções de Israel, por exemplo, elas eram repletas de alusões à morada de Deus em seu tabernáculo celestial. Os cânticos vão dizer que seus santos são constantemente instados a louvar o Senhor em seu santuário no firmamento. Está em Salmo 150, 1, 103, 19, 103, 5, 113, 5, 123, 1. Então, ali então é retratado Deus observando os assuntos da humanidade do alto do seu santuário no céu, pronto para ajudar o seu povo fiel. E do santuário, ele também observa os rebeldes, avançando para o seu julgamento final. Está em Salmo 102, 19, Isaías 6, 1 a 3, Salmo 57, 15, Ezequiel 1, 26, Daniel 7, 9 a 11 e Apocalipse 4, 1 e 5, 1. Bem, temos que encerrar por hoje. Sim, temos que temos que encerrar por hoje. Já temos aqui 1 hora de aula e eu me comprometi a não passar de 1 hora. Entende? Então, na próxima aula, nós vamos continuar dentro dessa questão de santuário no céu, é mito ou realidade? Pelo que eu entendi até agora, a gente já começou a mostrar dentro da Bíblia que de fato não é mito, que de fato existe um terceiro céu, que de fato tem um santuário, que de fato Deus governa de lá e que de fato Deus governa de dentro do santuário. O trono de Deus está lá dentro do santuário. E na próxima aula, o que é que nós vamos ver no próximo sábado, se Deus assim nos permitir? Nós vamos estudar, e é importante estudar isso, importante demais. Eu espero que vocês tenham a motivação para estar aqui semana que vem para estudar isso. O significado da palavra hebraica santo. Santo. Semana que vem. Portanto, nós vamos dar uma olhada nessa palavra hebraica chamada santo. Santo. Então, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês que estão nos ouvindo nessa manhã, eu tenho convidado vocês para estudar o santuário e tenho falado isso com frequência aqui. Quando você estuda o santuário a fundo, como nós estamos estudando aqui, a sua fé aumenta. A sua certeza de que a palavra de Deus ela é viva, eficaz, que ela é verdadeira, porque mentes humanas não teriam capacidade de construir um imbróglio desse. E um detalhe, um imbróglio que foi construído em 1500 anos, o tempo em que a Bíblia foi escrita, com 40 autores diferentes, todos eles, de alguma maneira,
mencionando a questão do santuário. E a pergunta que eu faço é: como que o mundo cristão não se aprofunda nesse tema? O santuário, ele nos eleva. O santuário nos capacita a conhecer e compreender e aplicar o plano da redenção em nossas vidas. E a gente pode dizer: aquele que construiu o santuário há de vir. Isto é verdade. E a gente é como se a gente pudesse usar o santuário para mim é a engenharia que prova que a estrutura existe. Sabe, essas pessoas céticas que não acreditam, se estudasse o santuário, elas diriam: "Uau, uau, que fantástico". Então, semana que vem, eu vou abrir aqui, tá aqui, eu vou abrir, tá aqui, eu vou abrir, eu sempre, cadê aqui, tá aqui. Eu vou abrir aqui agora, como eu sempre faço, para você que quer. Eu gosto dessa interação, acho que essa interação ela é importante. Permissões. Já está aberto aqui para quem quiser enviar mensagem. Vamos orar e aí coloque lá o que você achou da mensagem de hoje, tá bom? O que você achou da lição de hoje? O que você achou da aula de hoje? Pode dar dicas, pode dar críticas. Aqui é uma aula, tá? Aluno tem o direito de criticar a matéria e tem direito de criticar o professor também. Entendeu? Porque a gente só cresce com as críticas, tá? É fantástico, né, Fabiano? É isso aí, meu querido. Gente, vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, estudando a tua palavra. Que estudo maravilhoso foi esse hoje, sabermos que há um Deus sentado no trono que rege, coordena, direciona tudo nessa terra e no universo. Obrigado por seres o Deus quem é e obrigado por ter cravado em teu coração a cruz antes que a própria fundação do mundo existisse. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Em nome de Jesus oramos. Amém. Gente, um grande abraço a todos. Está aqui aberto o tema do santuário e vocês podem mandar agora suas impressões de que você achou da aula de hoje. Claudinha, obrigado por ter cedido a casa hoje aqui e essa internet maravilhosa, tá? Sem ela não haveria live. Grande abraço, se Deus quiser, até sábado que vem.